Boa noite, meninas. Vamos lá, então, começarmos. Enquanto isso, as outras meninas vão entrando. E eu quero começar com uma oração. E eu convido a vocês a orarem junto comigo. Paizinho amado, Paizinho querido, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu tem nos dado de estarmos aqui, Jesus, juntas, Pai, para juntas aprendermos a Tua palavra, Senhor, para termos discernimento, conhecimento, Deus, e revelações do Senhor. Pai, muito obrigada por cada uma das tuas filhas que vão estar aqui conosco, Deus. Traz, Senhor, aquelas que precisam, Senhor, que anseiam, que desejam estar aqui, aquelas que o Senhor quer que esteja aqui, Senhor. Traz elas, Pai, para que juntas nós possamos nos tornar mulheres fortes, Deus. Mulheres posicionadas, mulheres destemidas, Pai, por dentro, sendo orientadas por dentro da tua palavra, Pai. Espírito Santo, Tu é o que vai conduzir a nossa reunião nessa noite. Nos dá sabedoria, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, que nós possamos focar em cada detalhe daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos abençoa, Pai, que a Tua graça, a Tua presença esteja conosco do início ao fim dessa reunião, Pai, desse aprendizado que vamos ter nessa noite. Pai, eu te dou graças por tudo, te louvo por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meninas, meu nome é Jane, como vocês, né, a maioria de vocês me conhece, mas quem não me conhece, eu sou Jane. E eu sou uma mulher apaixonada pela palavra do Senhor, eu amo a Bíblia, e é muito, como eu falei, né, eu dei introdução na segunda-feira, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, porque eu não gostava de ler a Bíblia, eu tinha medo de Deus, eu tinha muito receio das coisas, e eu realmente não tinha interesse, né? E depois que eu tive um encontro com o Senhor, verdadeiro com Ele, despertou em mim essa sede de querer aprender a palavra, de conhecer quem o Senhor é. Então, e agora, né, começou essa vontade de ensinar, de passar e aprender junto com outras mulheres aquilo que eu já aprendi, né? Não que eu já aprendi, porque nós aprendemos todos os dias, né? Nós, não importa quantas vezes a gente lê um versículo ou a gente lê a Bíblia, nós sempre vamos ter algo para aprender, sempre vamos ter uma revelação diferente, né? E eu estou aqui para dividir isso com vocês e estou muito feliz de estar fazendo isso. Eu não sou nenhuma uma professora, uma expert, né, na palavra ou na Bíblia, mas eu quero dividir e aprender junto com vocês. E foi tão lindo, tão precioso, que hoje eu estava pensando, eu falei, meu Deus, né? O Senhor, Ele veio, Ele fez uma reviravolta na minha vida tão grande, tão profunda, que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e nasceu, né, mulheres posicionadas, e junto com isso nasceu o estudo do livro de Atos. E quando eu estava meditando sobre isso, né, falei, meu Deus, por que Atos, né? Por que o Senhor permitiu que a gente começasse com o livro de Atos? E quando a gente fez o nosso primeiro estudo na segunda-feira, foi muito lindo, porque Atos, ele fala do início da igreja primitiva, né? Onde tudo começou. E para mim é muito importante estar estudando o livro de Atos com vocês, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer juntas, né? Nós vamos florescer juntas, e né? Esse estudo vai nos ensinar a nos posicionar, né? Porque quando a gente começa a ler Atos, a gente vê principalmente Pedro, né? Um Pedro antes e um Pedro depois. E a gente vê Pedro ali, né? Em Atos, um Pedro totalmente diferente, um Pedro totalmente transformado, cheio do Espírito Santo, um homem corajoso, né? O Pedro, ele não perdia uma oportunidade. Mas quando ele foi, né? Ali que ele teve
a parte que ele negou a Jesus 3 vezes, né? E ele foi perdoado. E a gente vê um Pedro totalmente diferente e ele se posicionando, né, pelo Evangelho que nós vamos ler hoje, é maravilhoso. E então, meninas, vamos começar, né? E eu quero dar liberdade para vocês. Se vocês tiver qualquer pergunta, ou se quiserem acrescentar alguma coisa na leitura, ou fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade, não se sintam envergonhadas. Se eu não souber responder, tá tudo bem, nós vamos procurar a resposta, na próxima reunião a gente traz a resposta, porque como eu falei para vocês, né, eu não sou nenhuma expertise, né, uma expert nas escrituras. E então vamos lá, meninas, eu vou ler com vocês. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 3 e 4 do livro de Atos. E o capítulo 3, ele começa assim. Antes que eu esqueça, eu vou estar lendo a Bíblia na versão NVT, para vocês que querem acompanhar, né? Talvez ela esteja a versão seja um pouquinho diferente da sua, mas é porque eu estou usando a NVT. Fala assim, o título fala: Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram curados e fortalecidos. É maravilhoso, né? É muito lindo quando a gente vê isso, porque eu fiz umas anotações aqui, eu quero dividir com vocês, né? Porque Pedro, ele não tinha nada para oferecer, né? E eu vejo isso assim nos nossos dias de hoje. Muitas das vezes existem tantas necessidades e a gente não tem como ajudar. E muitas de nós, por não ter como ajudar financeiramente ou alguma coisa que a gente possa fazer, né, pessoalmente, a gente se entristece, a gente chora, a gente fica chateada. Mas Pedro, ele nos ensina exatamente o que nós devemos fazer. Ele falou: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Porque Pedro aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, né? No versículo 2 a gente viu quando eles foram cheios do Espírito Santo, né? E já logo em seguida aqui no capítulo 3 a gente vê que Pedro, ele fala, né? Eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu te dou, o que eu posso te dar, deixa eu ler aqui novamente. Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E muitas das vezes nós precisamos ter esse posicionamento, né? Ao invés de nos entristecermos de não poder ajudar alguém, de não poder fazer o que a gente gostaria, mas vamos fazer aquilo que nós temos nas nossas mãos, porque nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele habita em nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos uma autoridade e nós precisamos pôr em prática essa autoridade, né? De
de declarar na vida de alguém, né? Não, essa enfermidade, né? Não é para a glória do Senhor, ela está repreendida em nome de Jesus. Seja curado, seja abençoado, de declarar bênçãos, né? Declarar vitória para a vida das pessoas. E a resposta de Pedro, ela foi um clássico, né? Que a gente sempre ouve, né? Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho lhe dou. E aqui nós vemos ali dois homens simples, simples como a gente, Pedro, né? Pedro e João. E eles eram, né, dois homens simples como a gente, mas cheios do poder de Deus. Eles não tinham condições financeiras, mas tinham o essencial, que é a profundidade espiritual. Que nós possamos ser, né, essas mulheres igual Pedro e João, não perder a oportunidade de ver alguém e declarar sobre a vida dela, né, as bênçãos, cura, né, libertação. E vamos continuar então. Versículo 8. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando e saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o ouviram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Aquele homem ali, ele vivia naquela situação fazia mais de 40 anos. E há muito tempo ele mendigava e era conhecido por todos. Depois que ele foi curado, ele entrou, né, ali no templo, louvando a Deus. Isso causou espanto em todos. E eles queriam saber o que tinha acontecido. Porque muitas vezes, meninas, nós vemos pessoas que elas estão ali mendigando, né, uma oração, mendigando uma palavra, elas só querem, né, elas querem, mas elas não estão dispostas a entrar no templo, né, para agradecer a Deus, para estar ali dentro. Eles estão ali fora, né, só recebendo aquilo que aquelas pessoas que entram no templo têm para oferecer para elas, né? Então, muitas das vezes, uma palavra que nós falamos vai fazer uma diferença, uma diferença completa na vida das pessoas, né? Às vezes elas querem ouvir uma palavra, né? Uma palavra de cura, né? Uma palavra com autoridade, essa é a palavra, para que elas possam levantar e o Senhor possa fazer, né, na vida delas aquilo que o Senhor tem para fazer. Então, o que eu vejo aqui é que nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, porque depois que aconteceu isso aqui, nós vamos ver no decorrer das Escrituras que Pedro e João eles foram presos por causa desse milagre. Vamos continuar aqui. Versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar no nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, esse homem que vocês veem e reconhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância,
Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu no meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês incluídos na aliança de Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias, quando Deus ressuscitou para vocês, quando cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Meu Deus! Perdia uma oportunidade e as pessoas estavam ali, né, assustadas com aquele milagre que tinha acontecido, e vem pelo nome de Jesus. Ele não falou, foi, né, por mim, porque eu era um seguidor dele, porque eu aprendi com ele. Não, ele falou que era pela fé no nome de Jesus que vocês vêm e conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Então, nós vemos aqui, né, meninas, que muitas das vezes acontecem porque receber a glória para ela, né? E a glória não é nossa, a glória é do fazer, né? É para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, e que a gente venha ter essa convicção dentro de nós, né? Que nós somos somente instrumentos, né? Nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos, se o Senhor fizer algo através da nossa vida, nós não somos mais santos, né, do que os outros, mas é para que a glória dele seja glorificada através de nós, e que a gente possa ter isso dentro de nós sempre, né, bem claro, essa certeza que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor e tudo pertence a Ele. O capítulo 4. Capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes. Antes de eu continuar aqui, meninas, perdão, eu quero saber se alguma de vocês quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta ou quer complementar o que eu falei. Vocês podem ficar à vontade e abrir seus microfones. Não? Tudo bem, então. Vamos lá, vamos continuar. Vamos começar no versículo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Quando Pedro, aqui no capítulo 3, né, quando aconteceu o milagre,
E Pedro, né, levanta e fala para eles, né, que o homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. 5.000 homens, né? Subiu o número, porque no capítulo, acho que 2 fala que eram 3.000 homens. E logo aqui fala que muitos desses que tinham ouvido Pedro falar sobre o milagre, né? Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, e totalizando agora cerca de 5.000 homens. Então, quando você se posiciona pela verdade, você fala a verdade do evangelho, não tenham medo. Porque às vezes a gente tem medo, né, da vergonha, a gente fica envergonhado, a gente fica, meu Deus, o que vão falar? E tal, devemos ter Jesus, e de falar por que aquilo aconteceu, por que daquele milagre que não foi o resto. Então, por quê? Porque a palavra entra nas pessoas e eles creem, começam a ter essa sede de querer esse Jesus. Nós vemos aqui que 2.000 homens foi acrescentado naqueles que já andavam, já criam, né, no Senhor. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aqui nós vemos, né, as autoridades confrontar Pedro e João, né? E a gente vê, né, que a cura do mendigo em frente ao templo repercutiu negativamente entre os judeus religiosos, né? Ao verem que após isso Pedro e João estavam ensinando no templo, eles prenderam eles, né? Nesse ponto tinha já as 5.000 pessoas que creram na mensagem. E a gente vê que perseguir uma igreja obstinada em pregar o evangelho é desperdício de tempo, né? Porque o Senhor, ele sempre vai nos respaldar. No versículo 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos? Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Ai, peraí, meninas, que a minha Bíblia está quase caindo aqui. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Nós vimos aqui que, ao serem questionados sobre o acontecimento, Pedro, mais uma vez, disse que a fonte do poder para tal milagre era Jesus. Pedro, ele não teve medo de se posicionar na frente das autoridades, né, para falar ali, né, abertamente para eles, e foi justamente para aqueles homens que mataram Jesus, mandaram matar Jesus, né? E Pedro, ele não teve medo, ele se levantou e falou. E eles anunciaram mais uma vez que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus era parte do projeto de Deus para a humanidade. A mensagem se torna ainda mais intensa quando Pedro, né, ele estava cheio do Espírito Santo, ele declara que não há salvação em nenhum outro, pois
nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eu vejo aqui que quando nós estamos cheias do Espírito Santo, vem juntamente com o Espírito Santo sobre nós uma autoridade, né? Que a gente tá com medo e vai com medo mesmo. E isso é maravilhoso, porque o Senhor opera, né? Que isso a gente vê uma entrega total. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou e eu falo, porque o Espírito Santo está mandando, e nós vemos, né, que quando a gente vai em nome do Senhor, o Senhor faz assim muito além daquilo que nós imaginamos, né? Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Marli, quer fazer algum comentário, Marli? Eu não ia nem falar, mas é que você pediu. Eu estava hoje no mercado. Aí no mercado tinha alguém na porta vendendo amendoim. E eu passei direto, que eu ia comprar uma massa de pastel, fui pegar meu filho na escola, em frente acho que o colégio tinha um mercado. Quando eu passei direto, aquela sensação do Espírito Santo falou assim: você lembra do pastor que se vestia como mendigo e estava na porta da igreja e ninguém o convidou para entrar, ninguém falou do meu amor para ele? Mas eu tive esse pensamento assim na minha cabeça, eu falei assim: meu Deus do céu, aquele hábito de pensar nas coisas de Deus 24 horas. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou comprar um pastel e vou logo para minha casa, não sei porque eu estou pensando nisso. Eu fui, peguei o pastel, passei no caixa e fui embora. Quando você falou do livro de Atos, que era o 13:4, eu fui ler. Quando eu comecei a ler, era exatamente sobre a cura de um aleijado, o Espírito Santo falou de novo ao meu coração: você tinha algo a oferecer àquela pessoa, você não ofereceu nada. Você não falou de amor, você não deu um olhar, pelo menos um olhar carinhoso. Mas eu me senti tão mal, pedi perdão a Deus. Falei assim: meu Senhor, me perdoa, meu Senhor, me perdoa. Eu sou falha, imperfeita, eu te peço perdão. Mas aquela sensação de dinheiro você não tinha, mas você tem a minha presença, você tem o olhar, você tem o meu espírito, você tem a minha graça, e você não ofereceu nada para esse homem, até mesmo uma palavra profética de que o Senhor vai te restituir, o Senhor vai te tirar daqui, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir portas de qualquer coisa você poderia ter feito. E eu ia honrar a tua palavra. O meu nome, né? Sabes, o meu nome, o nome de Jesus, ele honra o que nós profetas falamos no nome dele. E eu fiquei lendo aquele texto e orando, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados. Só isso. Uau! Às vezes, a gente não entende a voz do Espírito Santo, né? E a Lei, vou deixar a Lei falar um pouquinho aqui. As meninas, e agora escutando esse comentário, né, da Marli, uma vez também aconteceu isso comigo. A minha mãe, ela não dirige, então eu tive que fazer uns corre no mercado com ela e, né, fomos. E aí a gente chegou no mercado e compramos o que era para comprar, e aí fomos pro estacionamento. Daí quando a gente saiu da porta do mercado para fora, tinha um senhor, aconteceu alguma coisa assim, que tipo assim, uma moça estava fazendo manobra no estacionamento do mercado, e ele estava muito apavorado, porque, meu Deus, que demora, e ele bem brabo assim. E daí ela, né, virou a volta, foi embora, mas assim, o estacionamento era bem grande, tinha muita vaga. E daí eu estacionei, né, fui pro carro ali, aí ele pegou e veio pro meu lado, dele e falou assim: meu Deus, né, que barbeiragem, olha aqui, não sei o quê, é muito de lei. Ele falou e falou e falou e falou. Aí eu disse: pois é, né, tal, mas, de certo, ela tirou a carteira agora, e, né, e daí a minha mãe já entrando no carro, a minha mãe, vamos, né, vamos. Daí ele foi se acalmando. Aí eu peguei e disse: mas então tá bom, eu vou lá
falei para ele, o senhor não esquece que Jesus lhe ama muito. Quando eu falei isso, ele encheu o olho de lágrimas. E ele falou assim, meu Deus do céu, olha o estacionamento, ele falou para mim. Daí eu olhei, ele disse, olha o tanto de espaço que tinha para mim estacionar, e eu vim estacionar aqui do teu lado. Meu Deus do céu. Olha, daí ele olhou para minha mãe e falou, olha, o que ela é sua? Fala, minha mãe, olha, a senhora tem uma filha, isso aqui é um presente de Deus, por causa que, meu Deus do céu, como eu precisava de uma palavra assim. E meninas, vocês não têm noção, mas ele não deixava eu ir embora. E eu queria ir embora e a minha mãe já, tipo, meio que brava dentro do carro, né? Porque a minha mãe, meu Deus, garanto que ele tá bêbado. E eu não queria sair dali ao mesmo tempo, eu queria ir, mas eu não queria ir. Mas assim, a gente via a necessidade, né, de escutar uma palavra ali, que as pessoas, né, a sede, a fome que eles sentem, né? E aí ele pediu oração, contou um pouquinho da história dele e me agradeceu, assim, demais por eu ter parado ali e escutado ele. E, né, então, é pessoas que tem muita pessoa, né, com sede da palavra de Deus. E é isso mesmo, né? A gente não pode ter vergonha. E eu, de vez em quando, onde eu paro, né, às vezes é difícil, né? Tipo assim, ai meu Deus, tem bastante gente, às vezes tá com o marido, às vezes tá com, né, outras pessoas, a gente não fala, mas a gente tem que falar, porque um simples eu te amo, não, eu te amo, Jesus te ama, pode livrar aquela pessoa de cometer o suicídio que ela estava pensando e de repente até indo fazer, né? Então, eu, né, sou muito grata a Deus por eu ter a oportunidade, né, de falar com aquele senhor, depois nunca mais eu vi ele, mas Deus sabe, né, da semente que foi plantada aquele dia no coração dele. Uau! É muito lindo, né? Quando a gente. Porque é isso, né? Esses desejos que a gente tem assim, é a voz do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Ah, é coisa da minha cabeça, não vou fazer. E como aconteceu, né, com a Marli, quando ela chegou em casa e ela foi ler o texto, ela falou: Uau! Não era ela, era o Espírito Santo dentro dela, né? E vocês duas falando sobre isso, eu lembrei que a minha filha hoje ela tem 24 anos, e quando ela tinha uns 12 anos, mais ou menos, 13 anos, um dia ela falou assim para mim, nós morávamos no Alasca, e ela falou assim, mamãe, me ajuda a fazer um cartaz? Falei, ajudo e tal, comprei o cartaz. Ah, não, ela pediu para mim comprar um cartaz, uma cartolina, né? Aí eu falei para ela, o que tu vai fazer com isso? Ela falou assim, então, eu queria que você levasse eu e a minha amiga Lily no supermercado, no que se chama Fred Meyers, e a gente quer ir lá e a gente quer dar abraços de graça. Eu falei, minha filha, a gente, né, bem... Oh, meu Deus, perdoa nós, Pai. Falei, minha filha, como assim? Abraço nas pessoas que você não conhece? Quero, mamãe, quero dar abraço de graça nas pessoas. E ela pegou aquela cartolina, ajudei ela a escrever. Ela escreveu assim, free hugs, né? Abraços de graça. E eu fui com elas, né? Elas ficaram lá num cantinho e eu fiquei mais longe, assim, só prestando atenção nelas. E elas segurando a plaquinha, assim. E às vezes passava alguém, elas mostravam a plaquinha, se a pessoa queria um abraço. E foi assim uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque teve uma mulher que chegou para elas e falou assim: você tem certeza que você quer me dar um abraço? Você tem certeza? A minha filha falou: sim, eu quero dar um abraço. E ela abraçou aquela mulher abraçou ela tão apertado, tão apertado, tão apertado. E aí ela segurou nas mãos da minha filha, olhou nos olhinhos dela e falou assim: fazem muitos anos que ninguém me abraça. Fazem muitos anos que eu não recebo isso. Você mudou a minha noite. Ela falou: você mudou a história da minha vida. Eu nunca vou esquecer que tinha alguém que estava querendo dar abraços de graça.
e foi tão marcante aquilo, né? Eu não sei, né, o que se passava na vida daquela senhora, daquela mulher. Era uma mulher assim de uns 40 anos, uns 40, 45 anos. E foi tão marcante para mim, né, ver ali aquela cena daquela mulher que há muitos anos, né, talvez um passado sofrido, né, talvez tantas coisas que talvez aconteceu na vida daquela mulher, e aquela atitude ali, né, transformou a vida dela. E são coisas, meninas, que às vezes, né, a gente se sente insegura de fazer, ou a gente pensa muito, né, o que, que as pessoas vão pensar. A gente pensa muito sobre isso, né? O que, que as pessoas vão pensar? Ai, meu Deus, mas nossa, não, ele não está precisando. E nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo num mundo tão doentio, né? Um mundo tão ferido, um mundo que eles estão gritando por socorro, mas não mostra, né? Eles se fecham naquilo, nos filtros da vida, né? E não se abrem. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. A paz, graça e paz. Silvonéia, né? Silvonéria. Silvonéria, isso. Assim, quando o Espírito Santo toca na gente, ele incomoda a gente de uma forma muito bonita. Eu tenho Casey, ela participa aí do grupo, Casey Almeida. Sim. E assim, ela é casada com meu enteado. E eu sempre olhando as lives dela, né? Ela fazendo o estudo bíblico, eu sou evangélica, já tem mais de quase 10 anos, né? Mas, assim, as lives dela fez com que o Espírito Santo tocasse em mim, né? E eu pedi a ela, eu queria fazer esse estudo bíblico junto com você, porque eu leio a palavra, eu oro, mas eu acho tão lindo você pregando, você falando de Jesus, da palavra do Senhor. Então, assim, o Espírito Santo, ele incomoda a gente, pode ser no banheiro, na cozinha, lavando a louça, né? E aí eu estava ouvindo ela, e aí eu digo, ai meu Deus, eu queria fazer esse estudo para me aprofundar mais, né? Na palavra do Senhor, buscá-lo. Agora mesmo estou muito necessitada de orações, né? Perdi minha mãe, vai fazer 2 meses. E, assim, as palavras dela, o estudo dela tem me edificado muito, né? Com a palavra do Senhor. E aí eu pedi ela para participar do grupo. Estou muito grata, muito feliz de participar desse grupo. Que Deus me conceda muitos e muitos, né, que virão, né, para me estar presente todos os dias. Gostei muito das suas palavras, né, da sua pregação. E assim, quero pedir orações, né, às irmãs que ore por mim, porque eu ainda estou em luto, né? Eu sou a caçula das filhas e ainda estou, assim, com a ferida muito aberta, né? Perder uma mãe não é fácil. Verdade. Nós né? vamos orar, sim, nós vamos orar no final. Vocês não me deixem esquecer, meninas, vamos orar, porque nós estamos aqui para isso, né? Para falar do amor do Senhor e para orar umas pelas outras. E eu sou muito grata, viu, por estar nesse grupo. Ai, a gente que está muito feliz de ter você aqui, Silvonéria, que a gente venha, né, somar na sua vida, acrescentar e aprender juntamente com você, tá Amém. bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Tá. Sarinha, pode falar. A paz, meninas. Estão me ouvindo? Amém. Sim, pode falar. Eu queria deixar uma breve, assim, um resumo que o Espírito Santo falou muito forte comigo.
O livro de Atos não é à toa, nada é coincidência, né? Tudo é providência do Espírito Santo. Porque por que a gente começou com o livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro muito rico, aonde o próprio Jesus já começa trazendo um desafio para os discípulos, homens simples como nós, porque eles só estavam em 11, tinha uma vaga. Jesus estava com eles. Jesus poderia ter escolhido ele, né? O que ia ficar no lugar de Judas. Mas o Senhor já colocou esse desafio com os 11 para ensinar eles como trabalhar em unidade, né? Eram homens simples. E quando foram escolher, levantaram 2 homens. E 2 homens que eram íntimos de Jesus. Um, que era José, né, Barrabás, ele era filho de um ancião. Ele tinha todos os requisitos para fazer parte. Ele era filho de um ancião. E Matias. Pouco se sabe, né, sobre Matias. Matias só é encontrado o nome de Matias uma única vez na Bíblia. E aí o Senhor vai e escuta a oração deles enquanto eles buscam a direção de Deus em oração. E aí, na descida do Espírito Santo, que coisa mais linda, porque a descida do Espírito Santo veio em 2 sinais visíveis para eles, que foi sobre o vento e o fogo. O vento representa o poder de Deus. E o fogo representa uma coisa mais linda, que é a pureza. E daí eles foram cheios. Começaram primeiro a missão, porque Jesus deu uma missão a eles: ide por todo canto, pregai o meu evangelho, a todo aquele que crê e for batizado será salvo, em meu nome expulsarão. O Senhor não falou se eram alguns ou outros, não, todos. Então, o Senhor nos levou a esse chamado que somos todas nós. Não importa se nós temos linhagem de sacerdote, né? Se somos pastores, se somos líderes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita, porque se a gente parar para olhar, de nós realmente não vai sair nada. Mas todas nós aqui fomos batizadas pelo Espírito Santo. Às vezes, só uma palavra de um bom dia faz uma diferença na vida de alguém. Porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela ganha o marido de boca fechada, é com as atitudes dela. Então, até nas nossas atitudes, nós estamos vivendo o livro de Atos. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que foram separadas, não é para as gerações futuras, é para essa geração, para a gente preparar uma geração linda, que vai vir a geração do avivamento. Meninas, Jane sabe, eu morro de vergonha. Eu sou um pouco tímida, vocês acham que vocês estão vendo meu sotaque, eu sou paraibana, mas o Espírito Santo me fez uma coisa linda hoje. Há muitos dias e muitos meses que eu não estava falando com essa minha amiga, uma amiga muito íntima. Só que há dias o Senhor vinha me lembrando dela, eu estava lavando a louça, eu estava varrendo a casa, o Senhor falando comigo: filha, lembrando dessa pessoa. E hoje eu amanheci o dia, mandei uma mensagem para ela: a paz, você está bem? Eu só falei isso. E eu vivi uma das experiências mais lindas com o Senhor. E só numa palavra, não estou bem. Eu peguei o meu telefone e comecei a orar por ela num áudio. E hoje eu abracei uma causa com ela. Você também pode abraçar uma causa por alguém. Então, nós estamos aqui posicionadas para justamente isso. Sermos cheias a cada dia do Espírito Santo e podemos dar pelo menos um bom dia no grupo, uma palavra amiga. Isso faz toda a diferença. Meninas, eu também estou muito em falha. Eu tenho essa consciência. O tempo que eu mais ganhei vida para Jesus foi quando eu estava dentro dos hospitais. Quando eu estava em tratamento do câncer, do primeiro câncer, depois do segundo.
E aí foi uma das fases que eu mais ganhei vida para Jesus. E o Espírito Santo me fez lembrar isso ontem à noite. E hoje, da tarde, o Senhor já me entregou uma causa. Eu orei ontem, eu disse, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor já me entregou numa causa. Não tem mais desculpa. Em um telefone, nós estamos aqui reunidas em quantos estados? Em quantas vidas eu tenho sido abençoada, Jana, através da tua vida, não só de agora, há muito tempo, né, que a gente, desde o primeiro dia que eu te vi, eu aprendi a te amar. Uma mulher linda, não só pela beleza externa, mas pela beleza que você é, como um bom perfume de Cristo. Então, o que eu quero deixar para a gente aqui, assim como os discípulos, que eram homens simples, mas foram chamados com objetivo, nós também estamos aqui, Letícia, Marli, né, Jane, Ana, Maria, todas nós estamos numa grande comissão, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura e levar as boas novas aos quebrantados de coração. Amém, amém. E esse é o nosso chamado, né? O Senhor nos chamou para isso. É por isso, meninas, que a gente vê uma luta muito grande em nós, uma vergonha, né? Às vezes nós somos tão falantes, mas quando é para falar de Jesus, para falar das coisas do Senhor, vem uma timidez, uma vergonha, né? E é por isso que às vezes, né, o inimigo ele luta tanto para colocar isso em nós e que nós não somos bons o suficientes, mas como Sara falou, é um bom dia, é um tudo bem, amiga. Como é que você tá? Né? Vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? E nós temos que lembrar, meninas, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos a casinha do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Então, nós carregamos esse poder, né? De abençoar a vida, abençoar pessoas. E, né? Nós temos isso. Nós temos que fazer a nossa parte, porque quem convence a pessoa que vai ouvir aquela palavra vai ser o Espírito Santo, né? Mas a nossa parte nós temos que fazer. Comecem a fazer, comecem a praticar, porque nós vemos aqui, né, Pedro se levantando diante de autoridades, né, e falando que foi em nome de Jesus, ele não tinha medo, né, do que ia acontecer com ele, tanto que eles foram presos, né? Meninas, eu acho que eu parei no 23. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi no 16. Vamos continuar aqui. Sara, tu levantou a mão agora ou foi antes, amiga? Tá. Ok. Então, vamos lá. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Eles eram comuns, meninas, eles eram como a gente, né? Eles não tinham nenhuma formalidade naquilo que eles falavam. E os membros do conselho, eles viram a coragem dos dois e ficaram admirados. Então, quando nós carregamos o Espírito Santo, né, nós falamos, nos posicionamos, né, cobertas, né, cheias do Espírito Santo, as pessoas elas vão perceber isso. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem,
devemos adverti-los de que não falem nesse nome a ninguém mais. Eles estavam, né, querendo proibir Pedro e João a não falar mais de Jesus. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se posicionaram novamente. Tinha acabado de sair da prisão, estava ali, né, praticamente como fala, sendo julgados, digamos assim, né? E eles falaram: não, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças. Por fim, os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meninas, e nós falamos a verdade, e nós, né, defendemos a verdade, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, as pessoas podem até nos ameaçar, falar coisas, mas elas elas vão ser impedidas ali, né, pelo próprio Senhor, né, porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele, né, e Ele nos protege. Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. As autoridades religiosas, ao ouvirem as declarações de Pedro e João e não podendo contrariar nem o milagre, nem as suas palavras, deram ordens para que eles não falassem ou para que eles não pregassem ou ensinassem em nome de Jesus. E a resposta de Pedro foi fantástica, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Ele? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não há nada mais perigoso ou ameaçador do que um crente cheio de Deus, do que um crente cheio do Espírito Santo. É maravilhoso. Isso, assim, eu comecei a ler e falei: meu Deus, eu quero essa coragem, né? Eu quero mais disso para minha vida. E vamos continuar aqui. O título agora é: os discípulos oram pedindo coragem, né? Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes, todos, meninas, levantaram. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. O poder da unidade, né, de estar num só propósito, buscando pela mesma coisa. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a palavra, a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Meu Deus! Ai, Senhor, como Deus é lindo! Porque eles foram orar aqui, depois de tantas ameaças, né?
que eles tiveram. Pedro e João foram presos, tiraram de lá e falaram, nunca mais faça isso, não quero mais ouvir isso e tal. E falaram, o que o povo fez? Eles se juntaram, oraram ao Senhor e ainda falaram, estende a tua mão com poder para curar. Eles pediram para que mais pessoas fossem curadas, para que mais sinais e maravilhas fossem realizados em nome de Jesus. Ao invés de eles falarem, ó Senhor, né? Nós não queremos mais fazer isso, vai dar ruim para nós, vai dar problema, a gente não quer ser preso, manda nós para outro lugar, mata esse povo, tira esse povo. Não, eles foram lá e oraram, que eles queriam mais milagres, que mais coisas, né, sinais acontecessem em nome de Jesus. Ai, meninas, isso é maravilhoso. Que a gente venha ter essa coragem, né? Porque meu Deus, eu preciso buscar mais ao Senhor, né, para ter isso, porque às vezes acontece uma coisinha desse tamanho, a gente já fica, nossa, não podemos mais falar nada, né? Meu Deus, é maravilhoso. A Bíblia, ela é muito preciosa e é assim que a gente vai aprendendo, né, a se posicionar, a falar, se posicionar tanto, né, em situações, quanto se posicionar diante de Deus, porque eles se posicionaram diante do Senhor, falando, Senhor, tu tá vendo tudo que está acontecendo, mas que teu nome seja glorificado, que mais sinais aconteçam, mais curas aconteçam. Meu Deus. Marli, você levantou a mãozinha, pediu para falar alguma coisa também, né? Eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Talvez foi de antes, então. Pensei que fosse de agora. E seguindo aqui, meninas, no versículo 32, fala assim, todos os que creram estavam unidos em coração e mente, eles estavam conectados, eles estavam no mesmo pensamento, né? Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Meu Deus, lendo isso aqui, eu estava meditando hoje à tarde, né? E eu falei, meu Deus, eles não se consideravam donos de seus bens, né? De modo que eles compartilhavam tudo que tinham. E às vezes a gente pode pensar, né? Falar, meu Deus, mas, né? Como seria isso, né? Eu preciso de casa para morar, eu preciso de carro e tal. E eu meditando sobre isso aqui, eu falei assim, Senhor, mas nós temos muitas outras coisas que a gente pode dividir, né? Nós temos o dom do louvor, o dom da palavra, nós temos o dom de ofertar. A gente precisa usar aquilo que nós temos. Se você é uma pessoa que gosta de louvar, né? Quando a gente está ali no grupo, coloca um louvor, talvez aquele louvor que você vai fazer, né? Vai tocar alguém que precisa, que está ali, que naquele momento que você postar, a pessoa vai ver e Deus vai falar com ela. Né? Ofertar os dons e talentos que o Senhor nos deu, né? E isso é maravilhoso. Se você tem uma palavra, um devocional para sua casa, né? Se você tem habilidades, né? Com artesanato ou na culinária, ou o que seja, oferte algo na vida de alguém, dê uma carona para quem precisa, né? Faça um bolo, leve para alguém, oferte, né? Que isso aqui, a gente vê aqui que todos, né? Que eles não se consideravam donos de seus bens. E muitas das vezes nós temos um dom e a gente não, esse é o meu dom e eu vou usar esse dom lá em tal lugar, a gente escolhe os lugares que a gente vai usar os nossos dons, mas muitas das vezes nós precisamos dividir com todas as pessoas esses dons, né? Porque são formas, né? São maneiras que o Senhor vai usar para falar com outras pessoas. E a minha irmã está aqui no grupo e eu sempre falo, né? Eu falo assim, tudo que eu tenho não é meu,
tudo que eu tenho não me valida, não diz quem eu sou. Porque hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter, eu já não tive. Meninas, e eu falo isso para que o nome do Senhor seja louvado, mas eu tive um tempo na minha vida que eu não tive teto para colocar sobre a cabeça dos meus filhos. Então, assim, hoje eu ando assim pela fé, porque eu sei que é o meu Pai, né? O nosso Pai que nos dá todas as coisas, né? Não é o que nós temos que vai nos validar, que vai fazer nós ser melhores do que né? Do que as outras pessoas. Então, tudo que nós temos, tudo que a gente faz, que a gente possa fazer para a honra e glória do nome do Senhor, que a gente possa, né, se posicionar em momentos, né, no momento simples, no dia a dia, sabe? Isso é se posicionar, isso é levantar, isso é lutar pelo reino também, porque enquanto a gente está fazendo dentro da nossa casa, a gente está fazendo, né, pelo reino, está fazendo para as pessoas, a gente está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. E, ai, meninas, é muito maravilhoso. Eu estou assim muito maravilhada com tudo que a gente tem lido, tem aprendido juntas, e com os comentários de vocês. O Senhor vai trazendo, né, as coisas à nossa mente, e a gente vai vendo, né, como Deus é bom, e Ele faz tudo perfeitamente lindo no tempo dele. E tem mais alguém, meninas? Mais algumas de vocês quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá certo. Se aparecer alguma pergunta, vier alguma dúvida, pode me chamar no privado, ou pode ir ali no grupo, né? Colocar ali a sua pergunta, a sua dúvida. E é assim que nós vamos crescer juntas. Meninas, eu quero fazer uma oração. Vou fazer uma oração pela dona Silvanéria. E vamos orar por ela, abençoar a vida dela e por cada uma de nós aqui no grupo. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que Tu permitiu que nós estivéssemos aqui, Senhor. Reunidas, Pai, como Maria, Senhor, aos Teus pés, querendo, buscando, Senhor, o melhor de Ti, buscando entendimento, Senhor, aprendizado, discernimento, revelações do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Pai querido, muito obrigado por ter nos conectado, Senhor, por estar aqui, Senhor. E nós sabemos que a semente, ela foi jogada, Pai. Ela caiu no terreno do nosso coração, e que esse terreno possa ser fértil, que ela venha produzir frutos, Deus, frutos doces, Pai, para que o Teu nome seja louvado, Pai querido, e engrandecido através das nossas vidas. Pai querido, eu coloco, Senhor, a dona Silvanéria, Pai, nas Tuas mãos. Ó Jesus, nós sabemos, Pai, que o coraçãozinho dela, Pai querido, está tão dolorido, Pai, com a falta da mãezinha dela, Senhor. Pai, nós Te pedimos, doce, amado Espírito Santo, consola ela, traz conforto, traz consolo ao coração dela. Que ela venha ser abraçada, consolada por Ti. Traz a memória, Espírito Santo, dela e toda a família, Senhor, que traz a memória dela os momentos bons, os momentos alegres, que essas lembranças fiquem guardadas às 7 chaves e que tragam muita alegria e paz ao coração dela. Senhor, sabemos que o momento de luto não é fácil, Deus, mas nós confiamos em Ti, Espírito Santo, porque Tu és o nosso consolador, o nosso auxiliador. Abençoe ela, Deus, abençoe toda a família dela, o coração de cada um deles, Pai. Pai, muito obrigado pelas Tuas filhas que Tu trouxesse nessa noite para estar aqui conosco. Eu abençoo a vida delas, eu declaro bênçãos, Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, estar, Senhor,
realizando tudo aquilo que elas precisam, Pai. Tu conheces cada necessidade, cada coração, Senhor. Pai, eu coloco cada uma delas nas tuas mãos, a família delas, os esposos, os filhos, Deus, o trabalho, a saúde, Pai. Deus, tudo aquilo que carrega o nome das minhas irmãs, eu coloco diante do Senhor. Tu és poderoso, Pai. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós e as nossas palavras têm poder, Pai. Eu libero bênçãos, Deus, prosperidade, sucesso e saúde, Pai. Bênçãos, Deus, bênçãos sobre a família das tuas filhas, sobre suas casas, seus lares, Deus. Pai, obrigado por tudo. Abençoe a nossa noite e nos guarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Meninas, muito obrigado. Muito obrigado por cada uma de vocês que estiveram aqui, né, com a gente. E eu espero vocês na sexta-feira para mais, né, um estudo de Atos 5 e 6. Eu estou muito feliz de estar fazendo isso com vocês. E até sexta-feira, meninas, nós vamos postar ali nos grupos, ali no grupo, né? Nós vamos postar o cronograma que nós estamos fazendo para a semana que vem. Nós vamos ter, né, os estudos à noite, nós vamos ter os devocionais pela manhã, nós vamos ter o estudo do livro, né? Que eu já conversei com vocês. Nós estamos ajustando ali os horários certinho, como vai ser. E vai ser uma bênção. E meninas, fiquem à vontade. Se quiserem postar alguma coisa que o Senhor colocou no coração de vocês, não se intimidem, não tenham medo, porque às vezes você acha que é uma simples bobeira, não tem nada a ver, mas é a voz do Espírito Santo falando com vocês, tá bom? Pode postar ali e o Senhor vai nos usar, porque nós somos discípulas dele, nós já temos esse poder dentro de nós, nós só precisamos exercitar, tá bom? Um super beijo para vocês e até sexta-feira. Deus abençoe. Bye!